Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é um vídeo sobre um assunto que eu amo e falo muito lá na rede, nas outras redes, que é estudo do ciclo menstrual. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa um like aqui no vídeo que me ajuda muito a divulgar o meu trabalho e me sigam nas outras redes que eu tô sempre falando sobre diversos temas aí de saúde da mulher. E um dos temas que eu sempre falo é estudo do ciclo menstrual. O que é estudo do ciclo menstrual? Qual é a importância disso? E nesse vídeo, resumidamente, quais são as 3 fases desse estudo? Não que eu vou ensinar vocês a fazerem, porque é uma coisa extremamente extensa, mas explicando para vocês quais são as fases, para que se faz isso e como o que você precisa buscar aí na internet, inclusive em outros vídeos aqui, para você fazer o seu estudo do ciclo menstrual. Então, mulheres que não estão usando métodos anticoncepcionais hormonais têm um ciclo menstrual desbloqueado normal. Durante o mês aí, né, você vai ter uma menstruação, uma ovulação e novamente uma menstruação. Nas diferentes fases do ciclo menstrual, você tem diferentes níveis hormonais, diferentes fenômenos acontecendo no seu corpo, e isso ocasiona no seu organismo emoções, mentalidade, funcionamento cerebral e sintomas físicos e comportamentais diferentes para cada fase desse ciclo. Estudar o seu ciclo menstrual permite que você consiga entender e mapear quais são essas variações emocionais, mentais, comportamentais, físicas e até espirituais que acontecem ao longo do seu ciclo, de forma que você consiga identificar um padrão nessas variações. Porque se você está só vivendo a sua vida sem prestar atenção em que fase do ciclo você está, pode ser que você se depare com coisas que você não entende e, portanto, estranhe. Tipo, nossa, eu tava tão bem semana passada, eu tava querendo malhar, super empolgada na minha alimentação saudável e agora eu tô mole, só quero ficar deitada. Nossa, eu tava com uma libido subindo pelas paredes semana passada e agora, tipo, eu não quero ver ninguém na minha frente. Pra quem não estuda ciclo menstrual, isso pode parecer, tipo, nossa, que pessoa estranha, que pessoa louca. Não dá pra saber, né? Cada dia tá de um jeito, que coisa doida. Mas isso é o normal. Nós mulheres que temos um ciclo menstrual desbloqueado, natural, é normal que o nosso comportamento, as nossas emoções e tudo isso que eu acabei de falar varie de semana a semana. E se você tem um certo entendimento e você sabe qual é o seu padrão, você consegue entender, prever e respeitar esse padrão, vivendo de acordo com ele, o que vai aumentar a qualidade de vida que você vai ter ao longo do seu ciclo menstrual. E isso pode também minimizar alguns sintomas que talvez você tenha, como TPM, cólica ou alterações do apetite ou do sono, em nossas diferentes fases do ciclo, se você já sabe que vai ter e se prepara para isso e vive de acordo com aquilo que o seu corpo está te pedindo. Então, quando eu falo de estudo do ciclo, eu gosto de falar que existem 3 etapas, sendo que a terceira ela é a mais difícil, mas a mais recompensadora, mas você só consegue ir para as próximas se você passar pelas primeiras. A primeira fase do estudo do ciclo, que é o que eu sugiro que as pessoas comecem a fazer quando você começa a se interessar por isso, é estudar a teoria. Então, o que é estudar a teoria? É ler livros sobre ciclo menstrual, é estudar sobre quais são as fases, quais são os hormônios, o que é esperado, quais são os arquétipos emocionais do ciclo menstrual, tem post lá no meu Instagram sobre isso. O que é o mais comum das mulheres sentirem nas diferentes fases do ciclo, o que é considerado normal para cada fase do ciclo, para você ter meio que uma base de, ok, isso aqui é o mais comum, e isso aqui é a fisiologia normal do ciclo eu digo no geral, né, de ciclo menstrual, para daí quando você domina um pouquinho, já sabe os termos, já sabe o que procurar, daí sim você parte para a fase 2 de estudo do ciclo, que é a mais extensa e a mais importante, que é o estudo do seu ciclo. Então, se aqui você estudou que um ciclo menstrual na média tem 28 dias, com 5 dias de menstruação e a ovulação acontece assim, assim, você vai passar na fase 2 a observar o seu corpo, a anotar e fazer o estudo do seu ciclo para você entender como que o seu ciclo é.
Porque pode ser que você identifique que ele é muito parecido com esse teórico que você estudou e pode ser que você identifique que ele é bem diferente, que na verdade ele é de 35 dias e variando, ou que enquanto a maioria das mulheres tem um pico de libido e desejo sexual na ovulação, você pode perceber que para você é exatamente o contrário, que apesar de o livro lá, a teoria, falar que o mais comum é ter mais desejo sexual quando você está ovulando, no seu caso você tem mais na menstruação. Isso é normal? Claro que é normal, porque não existe certo e errado, mas existe o padrão de cada pessoa. É mais comum algumas coisas e é importante você saber esse mais comum para você ter no que se basear quando você está fazendo a sua própria observação. Essa fase 2, que é essa observação e o real estudo do seu próprio ciclo, é um período que demora aí no mínimo 6 meses. Por que 6 meses? Pode ser mais, inclusive, né? Porque se você faz um mês, você vai ver naquele mês como que foi o seu comportamento e tal. Mas para você identificar padrões, você precisa comparar mês com mês. Então, geralmente aí no mínimo uns 4, mas idealmente uns 6, 8 meses ou até um ano, você vai ficar fazendo esse estudo diário, então diariamente identificar qual é o dia do ciclo que você tá, o que seria o esperado e como você efetivamente está se sentindo. E principalmente escolher os sintomas ou características ou questões específicas que você está curiosa para estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar o meu desejo sexual no ciclo. Então, todo dia você vai se fazer uma pergunta. Hoje eu estou no dia 18 do meu ciclo, ou seja, pós-ovulatório. Como que está minha libido? Tá alta ou tá baixa? Ah, tá média. Daí você dá uma nota lá. E daí você faz um gráfico ou algum negócio de cores, né? A mandala lunar, por exemplo, é uma das formas de você fazer esse estudo, que é através da pintura de um gráfico circular. E daí, quando você olha os 6 meses, você consegue identificar um padrão, tipo, nossa, realmente, na época ali do meu período fértil, quando eu tenho mais desejo sexual, realmente. Ou, na época pré-período fértil, é quando eu durmo menos. Tipo, eu tenho menos sono. E na época menstrual eu tenho mais sono, por exemplo. Então essa fase 2 é a parte mais importante porque é quando você é a mais trabalhosa no sentido de você diariamente ter que ficar olhando e ter que fazer os gráficos e ter que comparar isso. Então isso exige uma autoanálise diária e uma frequência, né, uma dedicação ali do dia a dia para você conseguir chegar nesse padrão. E a partir do momento que você entendeu como que é, tipo, não, eu já sei, no meu pré-menstrual eu fico assim, assim, na minha menstruação eu fico assim, assim, e também, obviamente, prestando atenção nas coisas externas que podem afetar o seu basal, tipo, no meu período fértil eu tenho mais desejo sexual, mas se eu estiver doente, eu também não vou ter desejo sexual, né? Óbvio que não é só o ciclo menstrual que vai fazer você ter comportamentos e emoções, mas tudo que você vai ter que lidar no mundo exterior, você está lidando a partir de um mundo interior que tem as suas características específicas nas diferentes fases do ciclo. E ter esse conhecimento facilita muito a sua vida, porque faz você entender e conseguir prever como que você vai estar em tal semana. É claro que tudo isso que eu falei exige que você tenha um ciclo minimamente regular, falando das previsões pelo menos, né? Porque para você prever, você precisa saber mais ou menos quanto que o seu ciclo normalmente dura. Mas para identificar as fases e a ovulação e o que você sente em cada parte, isso também é possível de ser feito mesmo em ciclos que não são super regulares. É que daí fica um pouco mais difícil, talvez você precise de um acompanhamento de um profissional aí, ginecologia natural, ou hoje tem profissionais que são especificamente profissionais para estudo de ciclo, né, que vão te ajudando, principalmente nos casos de irregularidades, que pode ser mais difícil essa fase. E daí depois que você já faz um ano mais ou menos que está estudando, você já estudou a teoria, você já estudou o seu corpo e você sabe o seu padrão e sabe se esse padrão ele encaixa ou não na teoria, enfim, você pode, se você quiser e se você tiver condições sociais, né, de fazer isso, dependendo aí de como que é a sua vida, passar para a fase 3 do estudo do ciclo, que é a virada de chave, que é realmente o que vai fazer a maior diferença na sua qualidade de vida, que é viver a sua vida, viver o seu dia a dia, tomar decisões no trabalho, na vida pessoal, dentro de casa, com seus filhos, com seu marido ou esposa, de acordo com a fase do ciclo menstrual e com a demanda que o seu organismo tem nas diferentes fases do mês. Nossa, Amanda, como assim? Vamos dar exemplos que isso facilita.
Se você já sabe que no seu pré-menstrual você fica extremamente introspectiva e você quer estar mais em silêncio e você não está se sentindo muito bem, assim, muito confiante, você se sente menos bonita e você quer ficar mais tipo quietinha assim em casa sozinha, você concorda que se você for dar uma palestra nesse dia que você está se sentindo dessa forma, o resultado dessa palestra vai ser diferente do que se você agendar essa palestra num dia que você está ovulando e que você está se achando a mulher mais gostosa do mundo e está confiante, está falando e está incrível. Isso quer dizer que essa fase é melhor do que a outra? Não, mas quer dizer que ela é melhor para você dar uma palestra. Por outro lado, se você é uma pessoa que trabalha com produção manual, tipo, se você é uma artista de cerâmica, talvez nesse dia ovulatório que você tá mega externa, né? Você quer sair, você quer ver gente, você não para de falar, você tá agitada, talvez não seja o momento para você focar completamente na produção da sua cerâmica. Talvez você já deve se planejar, porque você sabe que na fase pré-menstrual que você tá querendo ficar sozinha, focada, tipo, quieta, você vai conseguir produzir melhor a sua cerâmica do que quando você tá com uma energia extremamente externa, né? E querendo ver gente, querendo sair, querendo fazer coisas com outras pessoas. Qual que é o problema disso? Que a sociedade não tá nem aí pra sua fase do ciclo menstrual, o seu chefe do trabalho não tá nem aí, inclusive quando você tá com dor na menstruação, inclusive quando você tá grávida, por exemplo, e tem que sair de licença maternidade, né? Isso é um outro exemplo aí da vida da mulher e que a sociedade fala, tipo, se vira, sei lá, não tem nada a ver com isso. Então, vivendo nessa sociedade é muito mais difícil que você tenha liberdade de tempo, né? E disponibilidade de conseguir mudar a sua rotina. Mas sempre é possível você adequar o que tiver nas suas mãos. Então, se você trabalha 8 horas por dia, todo dia, você vai ter que continuar trabalhando aí, seja na ovulação, ou na menstruação, ou no pré-menstrual. Mas o tempo que você está em casa, quando você chega em casa, quando você vai tomar um banho, quando você vai decidir se você vai sair para um happy hour ou não, daí você pode sim pensar, hoje é um dia que eu tô assim, fisicamente mais predisposta a sair e falar com pessoas, ou será que não vai ser melhor para mim ir para casa, ficar quietinha, ficar sozinha, né? Então, essa é a fase 3, essa é a fase que tipo muda vidas e que muda o estresse, que organiza e meio que tranquiliza o seu corpo, que é você conseguir ter uma certa maleabilidade na sua vida do dia a dia de forma a respeitar essas mudanças fisiológicas normais e saudáveis que acontecem do ciclo menstrual. Mas que quando você tenta encaixar esse corpo que é cíclico, que está mudando e que teoricamente teria que ser respeitadas essas mudanças ao longo do mês, numa rotina completamente engessada, esse ciclo menstrual muitas vezes acaba virando um problema. Então, se você tem um pouco de dor, por exemplo, não uma super dor, mas assim, na menstruação você prefere ficar mais quietinha, gostaria de ficar em casa com uma bolsinha de água quente, mas você trabalha 12 horas por dia, todos os dias e passa frio, ter essa dor é algo que vai ser um transtorno na sua vida. Enquanto que alguém que, por exemplo, tem uma maleabilidade melhor, que conseguiria fazer home office nesse dia da menstruação, por exemplo, vai ter uma qualidade de vida melhor, mesmo tendo exatamente o mesmo sintoma, digamos assim, entendeu? Então, enfim, esse conhecimento, ele é um conhecimento muito rico, porque mesmo que fisicamente você não consiga mudar os seus horários, mentalmente você consegue lidar com as situações partindo de um lugar de autoconhecimento, sabendo que você está mais disposta a conversar com gente ou não, que você está mais disposta a produzir ou a criar mentalmente, assim, produzir no sentido de executar versus criar dentro da sua ideia, dentro da sua cabeça ideias, entendeu? Então esse é um conhecimento que é muito interessante, se você quiser se aprofundar, tem outros vídeos aqui e tem vários livros sobre isso e cursos até, né, sobre como se aprofundar e entender o seu corpo de uma forma que você se torne mais produtiva e mais equilibrada com o seu próprio organismo, né? Até o extremo que seriam empresas gerenciadas por mulheres. Existe isso no mundo, tá? Empresas gerenciadas e compostas por mulheres, em que o calendário dessa empresa ele é feito através do estudo do ciclo dessas mulheres funcionárias.
de forma que cada uma sempre esteja numa função que seja o mais adequado para a fase do ciclo. Isso é bom para a mulher que está tendo o seu corpo e o seu momento respeitado, mas existem estudos mostrando que essas empresas elas são mais produtivas, porque uma mulher que consegue fluir de acordo com as fases do seu ciclo menstrual quanto a tudo isso que eu falei aqui, ela no final das contas vai ter uma produtividade e uma criatividade e uma vida muito mais fértil, muito mais produtiva do que aquela outra mulher que tá engessada e que tá tendo que brigar todo dia um pouquinho para conseguir, sabe, ter tipo 5 minutos de descanso aí num dia que ela precisa desses 5 minutos para continuar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.